A masturbação é realmente prejudicial? A masturbação não é uma alternativa razoável para fazer sexo, já que não há nenhum outro lugar na Bíblia que a masturbação seja advertida? Estas são perguntas que algumas pessoas podem ter sobre o tema da masturbação. A masturbação é a estimulação erótica dos órgãos genitais ou de outras regiões eróticas por si mesmo, com o objetivo de obter satisfação sexual, e geralmente está associada ao uso raivoso de imagens pornográficas e materiais sexuais, como vídeos, jogos, histórias em quadrinhos e revistas, que são agora amplamente disponíveis, especialmente na internet. Muitas pessoas se entregam à masturbação sem prestar atenção ou ter conhecimento de seus efeitos desastrosos e nocivos, que são capazes de arruinar quem se entregar a ela. É fácil pensar que a masturbação não tem consequências, principalmente pelo fato dela ser feita às escondidas, onde ninguém sabe ou ninguém está olhando. O ato geralmente é feito quando ninguém pode ver ou advertir a pessoa que o pratica. No entanto, Deus vê todas as coisas, inclusive aquelas que são feitas em segredo, onde os olhos de outras pessoas não podem alcançar. E sempre há um resultado quando uma pessoa faz as coisas erradas. É muito importante saber que a masturbação é extremamente perigosa. Tem efeitos colaterais muito negativos e, embora possa ser prazeroso no momento, tem sérias implicações mentais, físicas, espirituais que se aplicam tanto a curto quanto a longo prazo. Nos tempos modernos, muitos movimentos surgiram para explicar por que a masturbação não é ruim e por que ela não deve ser socialmente desaprovada ou chutada. Tudo isso são obras do diabo, que procura desviar as narrativas em conformidade com as trevas para apoderar-se das almas das pessoas. A masturbação não é a vontade de Deus, nem foi moldada por Deus, pois é como fazer sexo pela porta dos fundos. Sexo é bom e foi feito para ser apenas entre marido e mulher, para intimidade, prazer e procriação. Mas masturbação é perversão. Envolve essencialmente perverter e distorcer aquilo que Deus planejou e moldou para ser entre marido e mulher. O sexo que é feito para casais é realizado por duas pessoas, enquanto a masturbação é realizada principalmente por uma pessoa por meio da autoestimulação. Não é assim que deve ser. A masturbação pode ser considerada impureza, que está entre as obras da carne e, portanto, um pecado contra Deus. Galatas, capítulo 5, versículo 19 a 21 diz: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A impureza refere-se à impureza sexual, e a masturbação é sexualmente impura. A masturbação é imoral e impura, e Paulo já nos diz que devemos fugir de todas as formas dela. Efésios, capítulo 5, versículo 3 diz: Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Mas o que significa uma pessoa pecar contra seu próprio corpo? A masturbação não se encaixa nesse quadro? Sim, ela se encaixa. 1 Coríntios, versículo 6, capítulo 8 diz: Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Quais são os efeitos perigosos da masturbação? Bem, a primeira é a vergonha. Sempre há aquela vergonha dentro de alguém que se entrega à masturbação. Não são as pessoas ao redor de uma pessoa que se masturba que vão envergonhá-la por masturbação, porque como elas saberiam? A masturbação é algo geralmente feito em segredo, atrás de portas fechadas e ninguém mais vê ou sabe, mas a pessoa que se masturba tem uma consciência que não pode ser enganada, e a natureza anormal da masturbação, sendo uma forma pervertida de gratificação sexual, torna a alma ciente de que algo errado ocorreu, o que pode causar vergonha a ser registrada dentro de uma pessoa que se masturba.
Vergonha, que é um sentimento desconfortável ou doloroso devido ao reconhecimento ou consciência de impropriedade, desonra ou outro erro na opinião da pessoa que experimenta o sentimento, e que é causada por uma consciência de circunstâncias ou indignidade, ou de conduta imprópria ou indecente. Está muito associado à masturbação. Outro efeito perigoso da masturbação é que a pessoa que se entrega a ela começa a perder o contato com a realidade. Agora, isso não acontece de forma bizarra como uma loucura. É que a pessoa começa a perder a noção de como é a normalidade. Coisas que normalmente são interessantes tornam-se chatas. As sensações normais se esgotam, porque o ímpeto que a masturbação cria é sempre o que se espera. Então, uma pessoa que se entrega à masturbação pode achar difícil encontrar alegria nas pequenas coisas que normalmente podem trazer alegria. Isso significa que o cérebro da pessoa fica distorcido, retorcido e deformado. Outro efeito prejudicial da masturbação é que ela reduz o tempo de atenção e concentração. É difícil para uma pessoa que se masturba manter o foco nítido, e isso afeta essa pessoa em sua vida cotidiana, atividade, trabalho ou negócios. Além disso, a capacidade de ser perspicaz e reter informações é significativamente reduzida em uma pessoa que se masturba, porque a energia se dissipa, de modo que tal pessoa não pode agir em sua capacidade máxima. Cansaço e fadiga sempre se insinuam, assim como uma atitude preguiçosa, e isso afeta o desempenho da pessoa que se masturba. Uma pessoa que se masturba constantemente não pode ir além de alcançar o sucesso a longo prazo, porque não apenas a energia se dissipa, mas também a força de vontade e coisas como disciplina, autocontrole, consistência, bem como outras virtudes que contribuem para a obtenção do sucesso, não podem ser encontradas nessa pessoa. A masturbação também pode fazer uma pessoa se sentir sem esperança e presa na vida, pois na verdade não há diferença entre uma pessoa que se masturba e um viciado em cocaína, fumante ou viciado em drogas. Todos eles sofrem em comum o mesmo bloqueio mental ou erosão cerebral que os torna fisgados, mesmo quando a vida parece miserável. A masturbação também é capaz de causar danos a uma pessoa, abrindo-a para ataques espirituais. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8 a 9 diz: Quem cava um poço, cairá nele. Quem derruba um muro, será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha lenha, se arrisca. O que a Escritura quer dizer é que há consequências prejudiciais para aqueles que se entregam a atos negativos ou que se comportam de forma negativa. A masturbação é um pecado contra Deus, e o pecado é negativo. A masturbação é um pecado sexual, e os pecados sexuais são os meios principais pelas quais o diabo e seus demônios entram na vida de uma pessoa para destruí-la. Uma pessoa que se masturba não pode segurar ou sustentar a unção ou a presença tangível de Deus, por causa da baixa frequência em que a mente, o corpo e a alma da pessoa estarão operando como resultado de tal perversão. A masturbação também causa problemas quando se trata de relacionamentos interpessoais com as pessoas, porque os efeitos posteriores da masturbação tornam a pessoa desinteressada em fazer conexões significativas e valiosas com outras pessoas ao seu redor. A pessoa que se masturba inconscientemente torna-se preguiçosa ou envergonhada, mesmo que não consiga fugir de sua consciência, e isso cria uma barreira que a impede de ter uma ligação sólida com as pessoas. Isso afeta muitas coisas também. A incapacidade de uma pessoa de se relacionar e se conectar com as pessoas impede que ela se comunique ou transmita seu propósito ou valores aos outros. E é assim que a masturbação destrói grandes destinos, como a grandeza não chega a ser totalmente expressa para o mundo ver. A masturbação não é algo que não pode ser derrotado. No entanto, uma pessoa que busca derrotá-lo deve levar a sério. Tal pessoa deve dedicar-se ao estudo da palavra de Deus e à oração, para que sua mente seja renovada. Além disso, o cérebro humano é plástico, o que significa que ele pode se livrar das práticas e rotinas que aprendeu devido à adoração dessas práticas e rotinas por uma pessoa ao longo tempo. Isso pode ser alcançado por uma dissociação de tais práticas ou rotinas indesejadas durante um período de tempo considerável. Uma dissociação que pode ser auxiliada pela constante renovação da mente e oração.
Uma pessoa que procura fazer as pazes e abandonar a masturbação não deve ficar deprimida, mas deve ter em mente Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz: "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." É hora de orações. Pai Celestial, amante de toda a humanidade, agradecemos por nos ensinar sua palavra. Nós te adoramos por seu poder extraordinário, que é poderoso para nos salvar e nos manter longe da destruição. Confiamos que somos fortalecidos em todos os momentos para andar de acordo com o Espírito e nos abster das concupiscências carnais. Que Deus te abençoe. Amém.